Salmo 51. Versículo 5. Olha o que Davi fala, irmãos. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Olha que pedido que Davi não faz, irmãos. Purifica-me com isso, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir-te de novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Escondeste o rosto dos meus pecados, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto para obedecer. Só até aí, irmãos. Irmãos, o texto que nós lemos vai falar uma oração linda, maravilhosa e sincera, de um homem bastante importante, que nos dá diversas lições na Bíblia Sagrada, que é Davi. E quando eu vou olhar, sabe, para a história de Davi, irmãos, eu vejo como Davi tem coisas para nos ensinar, Hugo. Muita coisa, cara. Eu vejo Davi sendo um jovem muito temente a Deus, amor. Pensa no jovem que temia a Deus, era Davi, Carla. Pensa no jovem que amava estar com Deus, era Davi. Eu vejo Davi sendo um jovem extremamente obediente ao seu pai, sendo um jovem trabalhador, Judimar. Eu vejo Davi, irmão, sendo um jovem zeloso, Letícia. Sabe por quê? Porque ele cuidava com afinco das ovelhas do pai dele. Pensa num jovem que era exemplar, era Davi. Davi, ele tinha várias qualidades que eu podia falar aqui, que ele era um homem exemplar da gente poder seguir, sabe? Eu vejo Davi, irmãos, amando muito a Deus. Eu vejo quando ele está apacentando as ovelhas, a gente vai ver a Bíblia Sagrada, e a gente vai ver, John, que ele apacentava, sabe, com carinho, com cuidado. Ele tinha prazer em cuidar daquelas ovelhas. Ele falava, cara, se eu estou aqui para cuidar das ovelhas, eu vou fazer bem feito. E ele fazia bem feito, sabe? A Bíblia vai dizer que ele chegou a matar urso e a matar leão para proteger as ovelhas do pai dele. Se fosse uma pessoa irresponsável, o que teria feito? Teria corrido fora. Falado, não, eu não tenho nada a ver com isso, é do meu pai mesmo, que quiser comer, que coma. Mas não, pastor. Ele amava tantas coisas que ele falou, não, cara, isso aqui é meu também, eu vou cuidar. Ele era um jovem zeloso, sabe? E eu vejo ele tendo tanto carinho com as coisas do pai dele. Ô Flávio, e pensa num jovem maravilhoso, era Davi, irmãos. Cara, eu vejo Davi amando tanto a presença de Deus, que eu imagino ele apacentando as ovelhas. E quem já foi em fazenda aqui sabe como é que é aquele ambiente de tranquilidade, não é verdade? Eu fico imaginando Davi indo levar as ovelhas para um pasto para poder comer. E se ele fosse igual eu, todo o tempo ele aproveitaria para estar com Deus, sabe? E eu imagino as ovelhas lá comendo, Davi sentado no cantinho, no pé de árvore, e conversando com o pai, sabe? Falando, Deus, eu te adoro, eu te louvo, Deus, muito obrigado por tudo, sabe? Você consegue imaginar as ovelhas de Davi lá no pasto, Davi sentado aqui, ó, num pé de árvore, orando a Deus. E por que não? Davi não estava com a sua harpinha, tocando lá e cantando a Deus. Já imaginou? Você consegue imaginar comigo a cena? Davi apacentando as ovelhas, tocando a sua harpa, falando, Deus, eu te louvo, Deus, eu te exalto, Deus, eu te glorifico. E foi aqui que eu aprendi, irmãos, que é no silêncio, sabe, que Deus trabalha com a gente. É na hora que a gente fica sós com Ele, que Ele vai nos dar as maiores experiências extraordinárias com Ele, sabe? E muitas vezes eu vejo nós hoje em dia, na correria do dia a dia, irmãos, a gente não tem tempo para ficar no silêncio com o Pai. A gente não tira mais um tempo, porque a gente tem turbilhão de coisas, é WhatsApp, Facebook, é YouTube, é Netflix, a gente tem vários entretenimentos, irmãos, hoje em dia. E a gente não está mais escutando a voz de Deus, sabe por quê? Porque a gente não tem tempo, Letícia, para ficar sós com o Espírito Santo, para sentar e falar, Deus, fala comigo como Davi teve. As experiências que Davi teve foram extraordinárias, porque ele tinha tempo de qualidade com o Pai, sabia? Ele valorizava o momento de silêncio que ele tinha com Deus, ele aproveitava para adorar a Deus.
E eu fico imaginando a gente hoje, irmãos, a gente não escuta a voz do Pai, sabe por quê? Porque a gente não tem mais essa vontade de parar tudo, sabe? Parar tudo, irmãos, é deixar tudo de lado, é deixar celular, deixar cachorro, deixar tudo e falar, cara, esse momento agora é meu e Deus. Às vezes você se pergunta, por que eu não escuto Deus? Por que Deus não fala comigo? E Deus te trouxe aqui nessa manhã para começar te ensinando, ei, você precisa aprender que é no silêncio que eu trabalho. Deus também fala, irmãos, no dia a dia, naquela correria, fala e fala muito também. Mas, cara, quando Jesus fala assim, quer falar comigo? Entra para o quarto, fecha a porta, e o teu pai que está em secreto vai ouvir e vai responder a tua oração. Então, cara, quando você tiver tempo, reserve-se para falar com Deus, sabe? Reserve-se como Davi se reservava, fala, cara, eu vou falar com o Pai agora, eu vou falar com Ele, eu vou deixar aqui agora minhas coisinhas de lado e vou buscar ouvir a voz do Espírito Santo. Eu estava lendo certa vez um livro, irmãos, e um pastor numa igreja muito grande na Coreia do Sul, ele falou que ele tinha um momento dele de orar. Escute isso aqui. E quando ele ia orar, ele não atendia ninguém. A igreja dele era muito grande. E a Bíblia vai dizer, a história vai dizer lá no livro que um homem, o presidente da Coreia do Sul, ligou para ele. E a secretária atendeu. E falou assim, o pastor não pode te atender não, presidente, porque o presidente, irmão, presta atenção, o presidente ligou para ele. Falou, não, o pastor não pode te atender não, porque ele está orando agora. Aí o presidente, beleza, pede para ele me ligar depois. Aí ele terminou de orar o momento dele com Deus lá, assim. E quando ele saiu, a secretária falou, o presidente ligou aí, queria falar contigo. Aí ele pegou o telefone, ligou para o presidente e falou, opa, o senhor queria falar comigo? Ele, eu sou o presidente, cara. Como é que você não me atendeu? Você falou que estava ocupado para não me atender, o presidente brigando com ele, sabe? Ele falou, sabe por que eu não te atendi? Porque eu estava falando com alguém mais importante que você. Só que a gente não faz assim. A gente está orando, o celular chama qualquer uma pessoa, irmãos, a gente larga tudo para fazer as outras coisas, sabe? A gente busca tudo e menos Deus. A gente escolhe tudo e menos a presença. E eu vejo Davi aqui, sabe? No silêncio, ouvindo Deus falar e criando experiência para viver coisas grandes lá na frente. Eu queria começar te ensinando isso, irmãos. Aprender a valorizar o secreto, sabe? Aprender a valorizar o silêncio. E Davi valorizava isso. Então imagina ele lá, sentado, tocando seus louvores. E essa experiência, olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Entenda aqui isso aqui. Essa experiência que ele tinha, Aline, tocando a harpinha lá, sozinho, sem nada. Um dia fez com que ele fosse, através disso, sentar com o rei lá no palácio. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que Saul, ficava possesso de espíritos imundos. E nada saía, irmão. Chamava os adivinhos, chamava várias pessoas e nada tirava aqueles espíritos imundos do Saul, do rei. Até que lembraram de quem? De Davi. O pastorzinho lá, que tinha intimidade com Deus, sabe? Que quando tocava a harpa, Darcy, ele sentia a presença e os espíritos imundos saíam quando ele tocava a harpa, Celso. Eu ficava pensando, cara, como é que Davi tinha intimidade com o Pai, sabe? Que não era abrindo a boca, ele só tocava. E quando ele tocava, o espírito imundo saía. Olha só que coisa maravilhosa, que experiência que Davi tinha com Deus, irmãos. E outra coisa, essa experiência que Davi tinha com Deus, essa vida que Davi tinha com Deus, fez com que Deus olhasse lá do alto e falasse bem assim, olha lá vai um homem segundo o meu coração. E esse homem segundo o meu coração, eu vou fazer dele um rei de Israel, porque eu sei que ele pode conduzir uma nação boa. Olha o que a presença te faz, irmãos. Olha onde é que a presença te coloca. A presença te leva de um lugar isolado para te colocar em lugares grandes. Mas a essência é o quê? A presença. Você precisa da presença de Deus, irmãos. Davi fazia isso, sabe? Ele buscava a presença, por isso que ele alcançou coisas grandes. Sabe o que eu queria te ensinar aqui nesta manhã? Se você começar a buscar a presença, a sua vida vai ser diferente, irmãos. O seu casamento vai ser diferente. A sua criação vai ser diferente dos seus filhos. Os ensinamentos que você tem vai ser diferente, sabe? Seu relacionamento com as pessoas vai ser diferente, sabe por quê? Porque a presença te leva a um patamar maior. A presença te leva a um patamar diferente, irmãos. Você não vai ser aquela pessoa chata, aquela pessoa ranzinza, mas a presença vai te levar para uma maneira extraordinariamente diferente. Entenda isso. Sabe por que muitas pessoas têm um casamento abençoado? Quando a gente olha para a Bíblia e vê pessoas chegando a lugares longe, olha qual o detalhe que tinha em todos. Todos tinham algo em comum. Daniel foi rei, tinha algo em comum com Davi. Você for olhar para as pessoas que conseguiram chegar em algum lugar, ter uma vida assim boa, não somente de bens aquisitivos, sabe? Mas de paz, de tranquilidade. Sabe o que ele tinha em comum, Luana? A presença de Deus.
Olha para a Bíblia, irmãos, vai ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que todas as pessoas que conseguiram um casamento abençoado, um relacionamento abençoado, viver bem, tranquilo, sabe? Aprender, sorrir mesmo na dificuldade, era a pessoa que tinha a presença. Então eu queria te ensinar aqui nesta manhã, faça como Davi, sabe? Busque a presença. E olha só que interessante que a presença faz com a gente. A Bíblia vai dizer que Saul está lá numa guerra, Carla. Os filisteus estão afrontando o povo de Israel. Tem um gigante de um lado chamado Golias, o povo de Israel do outro. Ele sendo desafiado todos os dias. Golias chegava e falava: não tem homem não para vir lutar comigo? E o povo de Israel calado, Judimar. Mas aí chega um jovenzinho chamado Davi, que tinha o quê? Bora, gente, me ajuda a pregar, vamos repetir. Chegou Davizinho, um homem pequeno, Golias lá todo grandão. Chegou Davi, pequenininho, que tinha uma coisa que Golias não tinha, o quê? Aleluia, Jesus. Olha o que a presença faz, irmãos. A presença faz com que você derrote gigante, cara. Não foi o que Davi sabia fazer, mas sim porque ele tinha a presença. Sabe por quê? Me explica como é que uma pedra derruba um gigante, irmãos. Não tem como. Você talvez não sabe como é que você tem vencido as suas guerras, mas sabe como é que você tem vencido? É com a presença. Talvez você ache que era com a sua força, mas não é com a sua força, é com a força de Deus. É com a presença que você vai vencer essa briga no teu casamento, essa dificuldade de criar os seus filhos. É com a presença que vai ser diferente o seu lar, irmãos. É com a presença que a sua vida financeira pode mudar. É com a presença que seu relacionamento pode ser diferente. Davi chega lá com a presença, Luana. E quem tem presença não teme gigante. Quem tem presença não olha para gigante e fala: ei, quem é você, cara? Olha aqui quem está comigo. Olha quem está comigo. É diferente quem tem presença, irmãos. Eu vejo Davi, sabe? Vencendo várias e várias guerras para Saul. Várias e várias guerras. Se você ler o livro de Samuel, você vai ver quantas batalhas Davi venceu. Porque ele era hábil, ele era um cara bom, mas ele tinha a presença. Cara, que coisa maravilhosa que Davi, como esse homem chegou longe por causa disso, sabe? A Bíblia vai dizer que Davi valorizava tanta presença, irmãos, que ele, depois que Saul morre, ele vai assumir o reinado de Jerusalém, de Israel, sabe? E sabe o que ele vai buscar, pastor? Ele olha para o seu reinado e fala: peraí, vamos lá, vamos ver como é que está tudo certo aqui. E na época tinha um objeto que simbolizava a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança que simbolizava a presença, meu amigo, tinha sido levada embora, não estava no reino. E Davi, quando ele assume, ele fala: peraí, cadê a arca? Não está aqui? Então peraí, eu não reino sem presença. Eu não fico no reinado sem presença, vamos buscar. Quando a presença chegar, a gente vai fazer uma festa, e assim começa o meu reinado. Porque sem presença, eu sei que eu não vou chegar a lugar nenhum. Sem presença, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Cara, como é que Davi é extraordinário desse jeito? Como é que eu olho para ele e aprendo tanta coisa, irmãos? Davi não era rei. Ele tinha soldados ao seu dispor. Ele tinha terras e posses. Tudo que ele tinha, ele podia olhar e falar: cara, eu não preciso da presença, eu já tenho tudo. Eu tenho soldados treinados, eu tenho um carro, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Tenho um palácio, mas eu posso agora aqui usufruir de tudo isso. Mas ele olha para si e fala: cara, não, sem presença eu não vou. Você consegue criar a imagem de Davi, que é um homem abençoado, sabe? Que nos ensina várias coisas. Só que essas experiências que Davi viveu com Deus foi algo extraordinário. Foi ou não foi? Derrubar gigante, vencer guerra, sabe? Tocar lá e o demônio sair. Na hora que assumiu o reinado, querer a presença. Olha só coisa interessante. Só que Davi, irmãos, ele tinha várias experiências com Deus, várias. Mas só que ele também era carne, também era osso. Davi também estava sujeito a errar, Celso. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele baixou a guarda. Ele deu um pequeno vacilo. E eu queria te alertar sobre isso aqui hoje, nessa manhã também. Porque talvez eu contei essas histórias aqui, você estava lembrando: cara, eu já vivi várias experiências com Deus. Eu estou orando, eu estou consagrando, eu estou buscando. Mas eu queria te incentivar uma coisa aí: não baixe a guarda. Não baixe a guarda, sabe? Não deixe de orar, não deixe de buscar, não vacile, não deixe
que o inimigo te coloque alguma coisa que te chame a atenção, sabe? Que a Bíblia vai dizer que Davi estava num reinado tranquilo já, cara. E chega um dia de uma batalha, Luana, e ele não vai. E ele está no seu palácio, tranquilo, de boa. E a Bíblia vai dizer que ele, lá de cima, ele olha, primeiramente ele faz o quê? Ele olha e deseja depois, olha. Então ele olhou, ele viu ali Batseba e desejou. Então aquele homem extraordinário, sabe? Agora ele começa rumo ao buraco, rumo a se distanciar da presença, sabe? Começa a ver aquela mulher e fala, cara, eu estou aqui sem fazer nada. Aí ele pega e anda um pouquinho mais, sabe? Ele está indo rumo ao buraco. E ele fala, opa, estou vendo a mulher aqui. Opa, vou mandar chamar. Quando ele manda chamar, a Bíblia vai dizer que ele vai lá e adultera com ela. Foi mais para perto do buraco ainda. Só que, como ele tinha errado, irmãos, e para esconder o seu erro, a Bíblia vai dizer que ele pega e manda matar o marido da mulher. Ele vai mais para perto do buraco ainda. E Davi, que valorizava a presença, ele agora se distancia dela. Por causa de alguns acontecimentos da sua vida, sabe? Ele começou a se afastar. E talvez, irmãos, ele pode até ter pedido perdão na hora ali, depois que ele fez tudo. Mas eu tenho certeza que talvez não foi um perdão de verdade. Ele tenha tido só remorso. Porque perdão de verdade foi quando ele tomou aqui, ó, depois que Natan foi falar com ele. Então a Bíblia vai dizer que ele está lá, vivendo a vida tranquilamente, feliz da vida. Rei, tinha matado já a mulher, o marido da mulher que ele tinha adulterado com ela já era sua esposa, para poder encobrir o seu erro, né? Está lá tranquilo, sabe? Achando que está tudo bem, seguindo a vida, segue o fluxo. O reinado está indo, ele errou, ele pecou, ele adulterou, mas botou debaixo dos panos ali e está andando, irmãos. Só que a Bíblia vai dizer que Deus não se conforma com essa situação. Deus, ele não veio aqui para ver esse relacionamento raso com a gente. Vocês viram tudo que foi falado aqui já? A gente não combinou nada. Mas tudo está se completando, sabe por quê? Porque Deus não quer esse relacionamento raso com a gente. Deus não quer queria viver com Davi esse momento de dificuldade que ele está vivendo agora, no distanciamento, não. Ele quer aquele momento lá de trás, sabe? Lá do início, aquele coisa extraordinária que Davi vivia, Deus quer aquilo. E ele olha lá de cima e fala, Davi, peraí, eu não posso deixar você assim. Ele pega e fala bem assim, Natan, chama o profeta, fala, Natan, tem uma missão para tu. O profeta, diga. O rei Davi, ele fez isso e fez isso. Se distanciou da minha presença. E está achando que está tudo bem. Está achando que está reinando maravilhosamente. Mas não está. Então vai lá e conversa com ele. Profeta corajoso, não é verdade? Porque tu ia falar, irmãos, imagina você aí, se você souber de alguma coisa de alguém, sei lá, falar para ela que ela está errada, que está totalmente... É difícil da gente falar, né? Não, a pessoa vai ficar com raiva. Imagine o rei, podia até matar o profeta. A Bíblia vai dizer que o profeta vai, irmãos, corajoso, ousado. Porque o homem de Deus é assim, não tem medo não. Ele vai e fala aquilo que Deus manda, independente se vai agradar ou não. E a Bíblia vai dizer que Natan vai, irmãos. Fica imaginando Natan indo, chegando lá na porta do rei, recebendo, Davi recebe ele com prazer, né? Porque ele amava os profetas, amava Deus, então ele respeitava os profetas. Natan entra na presença dele e fala assim, ó, vem te contar uma história aqui, Davi. Uma história bastante interessante, sabe, Davi? Preste atenção. No reino, tinha 2 homens, um rico e um pobre. Um tinha fazenda, tinha gado, tinha ovelha, tinha um monte de coisa. E o outro só tinha uma ovelhinha. E a Bíblia vai dizer que, e essa história, o Davi, aconteceu o seguinte, o rico recebeu uns convidados, sabe, uns amigos dele, foi jantar na casa dele. E em vez dele pegar algum animal dele, ele foi lá e pegou o único animal que aquele pobre tinha, que aquele pessoa lá tinha. E fez ali o churrasco, comemorar ali e tal, e deixou ele sem nada, e ele ficou com tudo lá. Davi, irmãos, a Bíblia vai dizer que Davi se enche de fúria e fala, não, para com isso, quem é esse cara? Merece morrer, merece isso, merece aquilo. Porque para julgar o pecado dos outros, a gente taca pedra, né? Quando é o nosso, a gente quer passar a mão, mas quando é o dos outros, não, filho, tem que fazer isso mesmo, tem que disciplinar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A Bíblia vai dizer que Natan olha para ele e fala assim, pois é tu.
Eu fico imaginando, irmão, eu fico pensando, que cara que Davi fez quando ele falou, é tu. É tu esse cara. E na hora eu automaticamente imagino que já veio aquele filme, sabe, na cabeça de Davi. Rapaz, é aquilo lá que eu fiz, ó. Urias só tinha a esposa e eu tomei ela de Urias. E acho interessante, irmão, que cara, veio aquela flecha na cabeça de Davi, sabe? E eu fico pensando, as reações que Davi poderia ter tido, mas sabe qual que ele teve? Reconhecer o seu erro, se jogar aos pés de Cristo e falar, Pai, eu sei que sou pecador, sabe? Eu sei que desde quando eu nasci, eu sou pecador. Ele reconhece isso, Aline. O primeiro passo que ele tem, sabe? Ele olhar para dentro de si e falar, cara, eu sou errado. Mas o que acontece é que muitas vezes quando nós ouvimos alguém falar alguma coisa de nós não queremos ouvir, sabe? A gente já quer falar, não, mas eu não sou assim não, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas Davi, olha o que Davi fez. Ele olhou para si, reconheceu, irmão. Falou, cara, realmente, eu errei. E Davi reconhece o seu erro, e ele não só reconhecendo o seu erro, ele fala, Deus, eu sei que eu sou pecador, mas eu preciso que o Senhor me limpe. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me purifique. Eu preciso que o Senhor me ajude a ser diferente, sabe? E aí Davi reconhece uma coisa que ele não tinha percebido antes. Ele fala, ó Deus, traga de novo a alegria que eu tinha de te adorar. O versículo vai dizer aqui, irmãos, o versículo 8, ó, faz-me ouvir-te de novo. Porque ele já tinha perdido a essência e não tinha visto, irmãos. Ele estava indo para distante de Deus e não tinha visto. E ele falou bem assim, olha, Deus, faça com que eu me alegre de novo na tua presença, Senhor. Essa é a oração de Davi, sabe? Ele reconhece o erro. Ele pede, Deus, faça com que eu reconheça isso. E ele faz aquele pedido especial, Deus, eu reconheço que eu errei. Eu peço que o Senhor me purifique. E um pedido especial te faço. Cria em mim, Deus, um coração puro. E renova, Deus, em mim um espírito reto. Essa foi a oração que o rei Davi fez, sabe? E sabe por que Deus me fez trazer essa mensagem pra gente aqui hoje? Já estou encerrando. É porque Deus me mostrava que tinha Davis aqui nessa noite, nessa manhã. Tinha Davis aqui que vieram, sabe? Que você já viveu várias experiências extraordinárias com Deus, sabe? Você já derrubou gigante. Você já venceu guerras. Você já venceu batalha. Você já esteve com Deus no seu secreto. Você já buscou o Espírito Santo. E eu não vim falar só com pessoas que talvez estavam desviadas, não, mas estou dizendo de pessoas que viveram experiências com Deus, sabe? Você talvez orava mais. Você talvez buscava mais. Você talvez fazia mais para Deus, sabe? Você ansiava estar na presença dEle. Sabe aquela época que você tinha, Davi? Que você acordava de manhã e antes de fazer tudo, você ia buscar o Espírito Santo? E talvez você estava vivendo a vida como se isso não tivesse acontecido mais. Você estava deixando isso de lado. E você estava achando que estava tudo bem, mas Deus te trouxe aqui nesta manhã para falar, ei Davi, olha para mim, Davi. Davi, volta a fazer aquilo que você fazia antes, Davi. Ei, sabe aquilo que você fazia, aquela pregação que você pregava, aquele louvor que você entoava, aquelas orações que você ia, sabe aquela vontade que você tinha de estar com o Pai, sabe? Não por cumprir protocolo, mas de estar aqui para verdadeiramente adorar a Deus. Porque hoje em dia, irmão, nós temos indo para a igreja, parece que pesado, sabe? Parece que é obrigado. Chega domingo, a gente vem chegar, graças a Deus, chegou domingo, eu vou para a casa do meu pai falar com ele. A gente vem para a casa de Deus, nossa, mais um domingo. Quantas e quantas pessoas entram pelaquela porta ali, irmão, saem do mesmo jeito, sabe por quê? Porque não querem o Pai. Eles querem aquilo que o Pai tem. Essa é a triste realidade, irmãos. Nós não queremos estar com Ele. Nós queremos ter aquilo que Ele tem. E é difícil olhar para dentro de você aqui, olhar para dentro de mim e falar, Deus, realmente, eu estava vindo para cá de uma maneira que não era a certa de vir. Deus, eu estava saindo da minha casa para ir para o culto, na semana ou num domingo à noite, numa coisa monótona, sabe? Eu não ia mais para adorar, eu ia porque tinha que ir, porque eu já virou um hábito na minha rotina. Davi, Deus não quer isso de você.
Deus não quer que você viva esse raso com Ele, não. Deus quer que você viva coisas extraordinárias com o Pai. Deus quer que você saia da sua casa para vir para a igreja com realmente o espírito de adorar, sabe? De bendizer e exaltar o nome do Senhor Jesus, com a vontade de buscar a presença para dentro da sua casa, e quando ela chegar lá, mudar a sua vida lá dentro, irmãos. Davi, mas não é fácil olhar para dentro de si e reconhecer isso, Davi. Sabe? Eu sei que não é fácil. Nós estamos no mundo, irmãos, onde nós buscamos muitas e muitas coisas, sabe? E como eu falei aqui no começo, isso nos distrai de buscar ao Pai. E aí você olha para Davi e fala: mas eu não estou comentando nenhum pecado igual Davi cometeu de adulterar, de prostituir, não. Mas talvez é uma coisa pequena, sabe, Davi? Que está te tirando da presença. Talvez seja uma amizade. Talvez seja projetos que só incluem você. Mas eu sei que Deus está falando contigo aí. E esse pensamento que está vindo na tua cabeça aí, isso que Deus está te lembrando, não é nada do acaso. É Deus te falando: tá vendo? É isso, Davi, que eu estou querendo. Davi, você lembra daquele momento que você teve comigo? Aquele ápice da sua vida? Aquele gigante que você derrubou, que você só derrubou o gigante porque você estava comigo? Lembra aquele momento da sua vida mais difícil, que você buscou a Deus, e Deus te ajudou, e Deus falou: calma aí, eu estou contigo. E agora você começa a querer reinar a sua vida sem a presença? Sabe, Davi? Quando você começa a colocar tudo e todos em primeiro lugar, e a presença em segundo, é isso, Davi. É esse, Davi, a conversa que Deus quer que é contigo aqui hoje, nessa manhã, sabe? Que você olhe para dentro de si e fala: Deus, qual é a Batseba da minha vida que está me fazendo me afastar de Ti, ou que está me fazendo pecar? Você tem coragem, irmão, de perguntar isso para o Espírito Santo hoje? Tem coragem de olhar para ela e falar para Deus e falar: Deus, eu quero realmente a Tua presença, sabe? E o que o Senhor quer que eu reconheça? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu mude? Como é que o Senhor quer que eu viva esse ano de 2021? Irmãos, eu vim aqui com toda a alegria, com todo o prazer do mundo te dizer que a melhor escolha, escute isso aqui, a melhor escolha que nós podemos fazer é escolher a presença. Cara, você não tem noção da melhor escolha que você vai fazer. E você levantar a mão para Deus e falar: Deus, eu escolho a Tua presença. Sabe por quê? Porque Davi nem imaginava, quando ele estava pastoreando as ovelhas lá, tocando a sua harpa, que um dia essa presença iria colocá-lo tão longe, que ele, sendo caçula de vários irmãos, sendo o último da fila para receber alguma bênção financeira do seu pai, se é que ele sobraria alguma coisa para ele, mas quando ele levanta a mão para o céu, pastor, fala: Deus, eu quero a presença, as coisas mudam, sabe? Eu queria te incentivar a sair daqui nesta manhã com a presença no teu casamento, sabe? Com a presença na criação dos teus filhos, com a presença na sua vida financeira, com a presença no seu relacionamento, com a presença para direcionar seus amigos. E o que eu venho te falar é o seguinte: se você escolher a presença, você está fazendo a melhor escolha da sua vida. Você coloca de pé, irmãos. Tem algum Davi aí? Só eu? Amém. Tem algum Davi aí? Apertou, irmãos? Tava tudo maravilha, né? A palavra estava uma bênção, né, irmão? Quando estava nos milagres, derrubando gigante, vencendo batalha, e Deus falando. Mas, irmãos, a gente vai terminar assim, reconhecendo, sabe? Como Davi reconheceu, pedindo, sabe, para Deus, como Davi pediu.
clamando ao Espírito Santo que ajude, sabe, você melhorar, porque sem Ele você não vai conseguir, irmãos. Davi era sábio e falou: Deus, eu sei que sozinho eu não consigo, mas me limpa o Senhor, porque eu sei que se o Senhor me limpar, aí sim eu serei purificado, porque ele sabia que com a força dele ele não chegaria a lugar nenhum, irmão. Você tem coragem aí de reconhecer, de fazer oração para o seu Deus aí agora onde você está? Falar: Deus, assim como Davi olhou para dentro de si e reconheceu que era um pecador, eu reconheço hoje, Espírito Santo, que muitas coisas têm me afastado de ti, sabe? E eu não tenho levado o Senhor para dentro da minha casa, não tenho valorizado a tua presença comigo, sabe? Mas como foi louvado aqui, Deus, toque em mim de novo. Deus, fala comigo de novo. Deus, me dá uma nova oportunidade. Deus, volta com a tua presença, Pai. Se você tem coragem de orar para Ele. Uma coisa eu sei, irmãos, não adianta eu orar por você. Você precisa orar por você. Você precisa abrir sua boca e reconhecer aquilo que você quer, sabe? Aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Eu queria te falar nessa noite: ei, faça como Davi. Reconheça. Peça a purificação do Espírito Santo. E fala: Deus, cria em mim. Cria em mim, Deus, um coração puro. Aleluia, Jesus. E renova em mim o espírito reto. Tem coragem de fechar seus olhos e orar aí agora? Vai, a oportunidade agora é sua.